Que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo, te abençoando este momento. Deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair de tua presença. Deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair de tua presença. Sem ti não irei. Sem Deus nós não vamos, sem Deus nós não fazemos nada, né? Só com Deus em nossas vidas, só Ele nos sustentando, só Ele nos renovando. E quanto mais tempo vai passando para nós nesse corpo, para mim, eu posso falar principalmente, especialmente, particularmente, individualmente e conectado com Ele, mais eu vou percebendo essa pacificação, mas eu vou desfrutando, na verdade, dessa pacificação. Então, grato, eu acho que esse é o percurso da evolução, desenvolvimento. É não só passar pela vida, mas se desenvolver em meio a essa passagem, percebendo cada etapa, percebendo a transformação gerada por cada etapa, por cada temporada. E nessa que eu estou agora, já teve outras para trás, mas nessa agora eu percebo assim um estágio de pacificação. Pacificação na teoria é muito lindo, mas na prática ela é
ela deixa a gente assim, como aqueles que sonham, como aqueles que sonham. Tem uma passagem no livro de Salmos, que esse salmo ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Olha só, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Aí ele vai descrevendo como é que é esse estágio. Ficamos como os que sonham. Aí ele diz assim: a nossa boca se encheu de risos, e os nossos lábios de júbilo. É o que aconteceu. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de júbilo. E isso já não é um riso que depende de algum momento de euforia, de alguma motivação externa. Mas esse riso, esse júbilo, ele brota, ele flui em decorrer de uma restauração feita em nós. Fomos restaurados pelo próprio Deus. Nós somos a Sião do Senhor. E Ele nos restaura. Quando Ele nos restaura, nós ficamos como os que sonham. Dizem que quem olha para fora sonha, né? Pois é, só que esse sonho nosso, ele é em decorrer de uma restauração divina no ser humano. Aí quando isso acontece, as etapas futuras, elas já não nos apavoram mais. Elas já não nos... Porque até a lágrima, até o momento de choro, agora o choro ele começa a ser reduzido, seletivo. Porque você começa a experimentar um outro tipo de lágrima, que nem sempre vai ser vista, porque ela não é externa, ela é interior. É uma lágrima acolhida e motivada pela própria presença do divino. Então, os outros que estão entristecidos em decorrência das calamidades do mundo, eles até estranham você quando você recebe, quando você sofre essa metamorfose de transformação, sendo restaurado pelo divino, pela presença divina, pelo Espírito do divino. Você começa a ser restaurado por ele. E aí o Salmo, eu não lembro se é o Salmo 126, eu sei que é por aí, ele diz assim: ficamos como os que sonham, ficamos como os que sonham. É isso. Ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilos. Ficamos como os que sonham. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Ficamos como os que sonham. O Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, ficamos como os que sonham. Nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo, a nossa vida restaurada é pelo Senhor. Nossa boca se encheu de risos, os nossos lábios
de júbilo, a vida inteira restaurada pelo amor de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, ficamos como os que sonham. É muito tremendo você experimentar essa restauração da presença divina em você em meios anos. É muito tremendo isso. É uma coisa, se fala muito, se aconselha muito, se mentoria muito hoje a galera que está chegando na terceira idade. Mas em meio a essas mentorias, raramente você vai ver uma boa nova divina como essa. E olha que isso é relevante. Isso é de suma importância para o ser, para a alma. Porque quantas terapias, psicoterapias, tratamentos, constelações são feitos para que isso aconteça, para que você restaure, né, o riso, os lábios de júbilo, a boca se enche de riso. E aí eles fazem terapia do riso, fazem tantas coisas, mas esse texto aqui, esse texto para Israel, ele diz uma coisa tremenda. Essa alegria do Israel é a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria, ela não, o que é tremendo é que ela não é uma alegria que fica entre direitos de classes, ela não é uma alegria seletiva, ela não é uma alegria que exclui, mas ela é uma alegria inclusiva. Ela inclui, ela está aberta para incluir todos, está chamando todos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir e entrar, eu entrarei e nós vamos ter comunhão, vamos para a mesa, vamos ceiar, vamos comer, partir o pão. Isso tudo fala de alegria, de uma alegria que ela é para o grande e para o pequeno, para o rico e para o pobre, de uma alegria que não depende de você estar no topo da pirâmide, na classe social, em uma hierarquia, para que você possa experimentar, porque essa alegria, ela é desfrutada nos montes e ela também é experimentada nos vales. Você que está me ouvindo pode estar no monte, você pode experimentar essa alegria, não precisa descer do monte. No monte, no pico do monte, da montanha, você pode desfrutar dessa alegria. Mas você aí que está me ouvindo, que está no vale, eu estou no vale das sombras. Pois no vale das sombras você pode desfrutar, saborear dessa alegria. Mas como assim? A alegria do Senhor vem até você. O reino de Deus é alegria no Espírito, e vem até nós a alegria. Ela vem até nós. Essa alegria, ela é a nossa força. É uma alegria que nos fortalece, é um júbilo que nos fortalece. É algo tremendo. Então não importa o cenário que nós venhamos estar atravessando, vivendo, seja na saúde, seja seja o que for. Quando você experimenta essa alegria, quando ela está indo de encontro a você, ao seu coração, e você se abre, eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei, você começa a experimentar algo diferente. E aí você fica como os que sonham, seus lábios, sua boca se enche de riso, os lábios de júbilo. E alguém vai olhar para você e vai falar: mas de onde está vindo essa alegria? De onde está vindo essa alegria? E você diz: a alegria está vindo do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. E é com ela que nós desfrutamos todos os dias da semana. Ela está disponível para nós na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Ela vem. Ela vem para nós, isso é tremendo. Se me deparo, de repente eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém. E aí, acabou agora a depressão, vem se instalar, a nostalgia, a ansiedade. Não, querido. Porque veio uma alegria, aleluia. Veio uma alegria, e essa alegria é a alegria do Senhor. Ela vem sobre ti, ela vem sobre nós, a alegria. Ela vem sobre nós. Ela vem sobre nós. Ela vem sobre nós. Ela vem sobre nós.
teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje, agora recebo dela hoje, agora. A alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos sustenta. E é isso que às vezes a gente deve fazer, louvar ao Senhor. Alegria, a Bíblia diz assim: louvai ao Senhor, cante a Ele cânticos espirituais, salmodiai no coração, liberem ações de graça. Você vai fazendo isso no seu dia. Eu sempre, quando eu estou de folga, eu tenho o costume de fazer algumas atividades que eu faço da rotina, e logo que eu concluo aquilo, eu amo, depois de estar livre daquilo, me ficar nesse momento aqui, sem fazer live, sem fazer vídeo, mas ficar aqui, às vezes no meu teclado, às vezes estudando, ouvindo algo assim, um som, sabe, e ali naquele momento assim, levanta as mãos, adorando, só eu ali e a presença. Alguns falam assim: nossa, que sofrência, nossa, que solidão. Não, mais querido, não é solidão. É um momento assim, a filosofia oriental chamava isso de estado búdico, né? Estado búdico. Mas na própria Bíblia, o Mestre Jesus se retirava para lugares desertos, para ali meditar. E não só ele, mas todos aqueles que tiveram comunhão com ele, que andaram nas pisadas dele, nas pegadas dele, também tinham esse momento. Eles viviam isso como um hábito. Era um hábito na vida deles fazer isso, ao ponto que, se tirassem isso deles, tiravam a vida deles, porque se tornava a vida. Quanto mais eles se habituavam àquilo, mais aquilo era natural. Não é que era natural no sentido de banal, mas natural no sentido de algo habitual, que fazia parte da vida deles, da realidade daquela nova natureza. Essa que é a verdade. Então essa era a paz, essa era a alegria que sustentava aquelas pessoas. E que tem me sustentado. Eu posso falar, eu hoje aqui estou aqui nesse tempo aqui gravando, tem me sustentado. Você pergunta, o que tem te sustentado? O que faz você estar aí? Uma vez alguém disse assim: eu só cantarei, eu só vou cantar, tocar um instrumento se eu tiver milionário, bilionário, trilionário. Eu disse: nossa, pois eu não preciso disso para fazer isso. Eu não preciso disso. Tem algo maior do que ser bilionário, trilionário.
Aí a pessoa, o que é maior do que ser um bilionário? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria que é a nossa força. Isso é maior do que ser bilionário. Se alguém perguntasse para mim, o que é ser maior para você do que ser um bilionário? Maior do que ser um bilionário? A alegria da presença do divino. Isso para mim é maior do que ser um bilionário. Eu sei que para alguns vão concordar com isso, né? Claro. No mundo capitalista, a pessoa não vai, talvez até se escandalize com isso. A pessoa, nossa, eu encontrei um ali que não vê como a maioria vê. Pois é. E nem somos chamados para ver assim. Nós somos chamados para andar no caminho estreito, no caminho que não é tão popular assim. Porém, nesse caminho, eu encontro o que o meu ser precisa. Eu encontro aquilo que revela para mim que eu não dependo de certas coisas que são colocadas em narrativas convencionais, narrativas implantadas, né? Narrativas que já vêm com uma credencial na frente, que está na vitrine, que dizem que aquilo é a moda, a norma, o modus operandi, mas não, tem algo que transcende isso. E é nesse transcender que eu elevo, que eu conecto a minha percepção. E é nesse transcender que eu desfruto, que eu usufruo desse fluir de vida, desse fluir maravilhoso de vida. É Ele que nos sustenta. Ele é a sustentabilidade, é o que dá vitalidade ao ser. E quando a pessoa é assim, ela transcende essas encabulações, ela transcende até a timidez, ela transcende esse encabrunhamento, essa coisa, essa questão introvertida, mas no sentido, eu vou colocar a palavra no sentido negativo da palavra, porque tem um sentido positivo de ser introvertido, mas tem o sentido negativo, e no sentido negativo não cai bem. Não cai bem ser introvertido. Pelo contrário, exala, manifesta, revela essa graça, essa luz, essa virtude em meio a toda a tenebrosidade, em meio às aflições, em meio às tribulações. Nada disso é maior do que a vida, a alegria que excede todo entendimento. E essa alegria se torna a nossa força, a nossa saúde, a nossa prosperidade, o pão nosso de cada dia, a porção nossa de cada dia. É tão bacana isso. É tão inestimável você usufruir disso a cada dia. E sabe o que é interessante aqui? Isso está, quando eu abro a Bíblia, por exemplo, eu vejo isso na Bíblia. Eu vejo isso na Bíblia, está na Bíblia. E não é uma coisa que está lá porque eu acho que está, porque eu digo assim, não é porque está aqui, porque é a maneira minha, é uma interpretação pessoal minha, do meu jeito. Não é, gente. A pessoa, não, eu também tenho uma Bíblia em casa, eu tenho uma Bíblia na internet, no meu celular, eu não vejo essas coisas que você fala. Pois é. Talvez está faltando você assistir a minha live de amanhã, que tem gravado aqui várias delas, que sempre eu gravo nos domingos, que se chama Texto e Contexto. Se você assistir essas lives, inclusive a do domingo passado, tá aí poderosa, viu? Poderosa essa live. Porque no texto e contexto você vê que essa alegria tem contexto. E o contexto, quem dita lá não sou eu. Por isso que eu digo, não é o meu contexto, é o contexto bíblico. Quando eu abro ali a Bíblia, eu já li muitos outros livros também maravilhosos, que são maravilhosos. E a Bíblia, eu te digo, ela não fica fora disso. Na verdade, ela transcende tudo isso. E eu estava meditando numa passagem aqui, que eu achei interessante. Eu quero ler essa passagem. Ela diz assim, ó. Em segunda carta do apóstolo Paulo, ele escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, e ele aconselha ele assim, dizendo assim, no capítulo 2, versículo 15, ele fala assim, ele pede para ele, procura, Timóteo, apresentar-te a Deus. Olha só, quando eu vou me apresentar para Deus, aí ele fala, aprovado, mas aprovado no quê? Ele fala, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aí ele fala assim,
que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, que maneja bem. Sabe, a gente fala assim, mas como não se envergonhar, né? E não se envergonhar do quê? A nossa própria consciência velha, ela é cheia de vergonha. E eu sei quando a pessoa está debaixo da lei, está debaixo do moralismo, porque ela não tem coragem nem de fazer uma oração em público. Ela não tem. Não tem coragem. O que dirá recitar um versículo da Escritura, um capítulo da Escritura, ela não tem. Ela se treme todinha, começa a dar crise de ansiedade, é a maior coisa. Dá até asma na pessoa, a pessoa fica com asma, fica sem ar. Porque há muita vergonha, ela está debaixo de uma consciência de opróbrio, uma consciência que está preso na velha natureza, nas velhas regras, na velha aliança. E quando Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus como alguém, um obreiro aprovado, que não tem vergonha, depois ele fala da palavra. Por quê? Por que da palavra? Porque ele diz que você só vai poder se apresentar assim se você manejar bem a palavra, Timóteo. Se você não conhecer bem a palavra, você não vai se apresentar assim. E é interessante, né, gente? Porque a gente fala assim, peraí, mas quando Paulo escreveu isso para Timóteo, ele fala de manejar a palavra, ele estava falando do quê? Da Bíblia? Dessa própria carta? Não. Não. Isso aqui vem para nós hoje, para o nosso tempo. No tempo dele, eles tinham a Torá, eles tinham os manuscritos, a lei de Moisés, eles tinham isso. Mas na própria lei de Moisés, eles viam Moisés falando nas entrelinhas de maneira profética sobre a vinda do Salvador, do Cristo. E eles tinham essa revelação. Muitos liam a lei de Moisés, mas não conseguiam ver Cristo na lei. Já eles, quando liam a lei de Moisés, eles viam Cristo. Não só a lei de Moisés, mas todo o que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Todo. Inclusive o livro de Salmos. Você quer ver? Tem uma passagem interessante aqui. Quero mostrar para vocês. Uma passagem muito interessante. Que diz assim. Deixa eu ver se eu acho aqui nessa Bíblia aqui. Bíblia grande aqui. Essa aqui é estudo forte. Essa passagem está no Evangelho de Lucas. Deixa eu ver aqui. Lucas. Depois que Jesus morre, ressuscita. Tem algo interessante aqui. Deixa eu ver. É no caminho de Emaús. No caminho de Emaús. Está aqui, capítulo 24 de São Lucas. Versículo de número 13, fala assim, E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Quer dizer, da morte de Jesus, né? E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse, como de muita gente está até hoje, né? E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vocês, e por que estáis tristes? Olha o que Jesus está perguntando. Por que vocês estão falando essas coisas? E por que vocês estão tristes? Ele sabe que eles estão tristes por causa de Jesus que morreu. Mas Jesus vem e diz, por que vocês estão tristes? Vocês com tristeza, com essa tristeza do mundo, vocês vão servir para enterrar os seus mortos. Mas eu não chamei vocês para enterrar os seus mortos. Deixa que os mortos façam, já tem muito morto na terra. Mas vocês foram chamados para receber a alegria do Senhor, porque ela é a tua força, e é nessa fé que você vai anunciar o reino do Deus vivo. E o reino do Deus vivo chega para aqueles que estão sem esperança e pergunta, por que estáis tristes? Não é a tristeza hoje que eu estou proclamando, mas é a alegria do Senhor.
É a alegria do Senhor. Nossa, David, você ainda tem essa alegria em passar em meio a tantos anos, tudo que já passou, tanta coisa. A alegria que eu tenho, querido, não depende das coisas que passaram. Não depende das coisas que vieram e das que foram. Não depende do que eu ganhei ou do que eu perdi. Essa não é a alegria do Senhor. Essa é a alegria do mundo, inclusive do mundo religioso. Mas a alegria do Senhor, a alegria que fortalece, essa é permanente. E quem perseverar nela será salvo, diz o Senhor. Essa é a alegria que está aqui, amado. Eu vejo pessoas do meu tempo que diziam que tinha essa alegria, hoje estão porocochô e aquela coisa, querendo que eu esteja também. Não, querido, não, a alegria aqui é do Senhor. Talvez você ficou numa tristeza, num marasmo, porque você não colou, não experimentou a revelação da alegria do Senhor. Sua alegria estava condicionada, era condicionada àquilo que você ganhava, e aí quando talvez você achou que perdeu, porque em Cristo a alegria do Senhor não vai embora porque você perdeu, a não ser que você perca a própria alegria do Senhor. Mas a boa nova não diz que essa alegria ela é tirada porque coisas são tiradas. Eles estão tristes porque foi tirado deles o Cristo. O Cristo homem, né? O Cristo matéria, foi tirado deles. O verbo encarnado. Mas o verbo encarnado agora aparece de outra maneira, da maneira espiritual, ressuscitado depois da morte, e pergunta, sabe o quê? Por que vocês estão tristes? Ora, ele sabe por quê. Mas o que ele quer dizer com essa pergunta? Por que vocês estão tristes? O que ele está querendo dizer é o seguinte: não é motivo para estar triste, é motivo para celebrar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Aleluia. A sorte de Sião restaurada, querido, fala da ressurreição de Cristo também. E Cristo olha para esses homens e diz: vocês estão tristes? Vocês não leram o Salmo que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilos. Fala, GB Bill, os nossos lábios de júbilo. Amanhã é aniversário do teu irmão, viu? Amanhã eu quero ver, faz lá uma fé pro nosso brother lá, pro nosso parça, né, como vocês chamam. Mas é isso, porque quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Agora, olha o detalhe aqui, ó, na minha Bíblia de estudo aqui. Olha o detalhe. Diz assim, ó. E respondendo um cujo nome era Cleopas. Alguns já chamam de outra pronúncia, né? Eu vou pronunciar assim, Cleopas. Disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres haviam dito, porém não viram. Eles querem ver, né? Eles querem ver para crer. Não viram. E ele lhes disse, agora olha a resposta de Jesus aqui, ó. Ó nécios e tardos, ou tardios de coração, para crer. Para crer o quê? Aí diz, para crer em tudo que os profetas disseram. Olha aí, ó, os profetas são da onde? Do Velho Testamento. Então quando Paulo fala para Timóteo sobre manusear bem a palavra, a gente pode se correlacionar a isso também. Podia ter uma outra escritura lá que eles tinham, não sei. Se bem que Hebreus fala da escritura do nosso coração, que Deus colocou no nosso coração. Mas isso também não tira de nós o prazer e a oportunidade de ler o que é chegado até nós. E foi chegado para nós isso aqui.
E olha o que está falando, aqui testifica no que está aqui. O que eu leio aqui, queridos, testifica na escritura que está no meu coração. Eu não sei você, mas o que eu leio aqui testifica no que está aqui. O que não testifica, eu vou reter só o melhor. Não o conveniente, não é isso, não é o conveniente. Não vou reter o conveniente, mas vou reter o que testificar realmente. E testifica quando tem o quê? Contexto. O texto e o contexto, que é a live de amanhã. E hoje eu estou sendo bem sincero nesse sábado para falar isso. O texto e o contexto. E aí Jesus exorta eles dizendo, vocês são nécios, loucos, né? Tardios para entender com o coração, que convinha que se cumprisse tudo que os profetas falaram. Aí ele diz assim, ó, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Quer dizer, tinha que acontecer. Aí ele fala, versículo 27, é muito lindo, 27, que ele diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Em toda a escritura se acha Cristo, gente. Eu pensei que Cristo só estava no Novo Testamento. Não, Cristo está no Antigo Testamento. Todinho. Mas eu não vejo o nome de Cristo, não é um nome. Para você ver Cristo no Velho Testamento, você tem que ver por revelação. E claro, a revelação, ela anda embasada com o contexto bíblico, com o contexto escriturístico. Tem um contexto da escritura. A revelação não distorce a hermenêutica, a exegese. Ela anda pareada com ela, elas andam em harmonia. Agora, nem todo exegeta vai ter a revelação. Essa que a gente está falando aqui hoje, não. Nem todos. Alguns até vão desprezar isso aqui. Mas ele diz que desde Moisés até os profetas, olha aí, ó, se cumprisse a escritura. E se cumprisse a escritura. Aí tem uma coisa interessante que ele fala aqui assim, ó. Ele diz assim, ó. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu deles. Olha só. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quando nos abria o quê? Jesus pregou ali a escritura, ele estava como um peregrino, disfarçado, talvez de uma forma teofânica, eu não sei. Eu sei que eles não conseguiam perceber que era Cristo ressuscitado. E aí Cristo está ali, diz que Cristo abre as escrituras, ele fala de Moisés, ele fala de Jeremias, ele fala de Isaías, eu não sei, ele está falando da escritura, e diz assim, olha aqui, ó, o que está falando aqui no Isaías é de mim, é de Cristo. E disse que quando Cristo falava, diz que eles sentiram queimar no peito. Querido, só sabe essa alegria quem sente esse queimar no peito quando escuta a escritura. Se você é alguém que quando escuta alguém pregando a palavra com muita unção, isso não queima no teu peito, tem alguma coisa que está errada nessa história. Que está fora do contexto. Porque quando você está embasado no contexto, com o Espírito Santo na sua vida, quando se lhe abre a escritura, eu acho que é por isso que o Espírito Santo pediu para me abrir a escritura aqui, ó. Abre a escritura. A minha oração é que agora eu estou abrindo aqui e que essa palavra esteja aí se cumprindo no seu ser, no seu espírito, na sua alma. Eu falo daqui e você sente daí, seja em que lugar do Brasil ou fora dele que você esteja escutando, seja onde essa live esteja chegando agora, aí eu abro a escritura aqui, você talvez está aí como aqueles dois caras, está com alguém da tua família andando no caminho de Emaús. O caminho de Emaús fala de pessoas que estão um pouco assim, sabe, eles estão pensando que a sorte deles não foram restaurada. Não foi restaurada, que Sião foi desamparada. Eles estão no Velho Testamento sem a revelação do novo, do Cristo, da nova aliança. Aí Cristo vem e eles dizem assim, você não percebeu que quando ele abriu a escritura, queimou no nosso peito, ardia o nosso ser, aleluia. A minha oração é que queime agora no seu ser. Porque, querido, se queimar, você vai experimentar a alegria que o mundo não conhece. A alegria que não depende de nada que você possa perder nessa vida. Nada.
porque essa alegria é a alegria do Senhor. E o Senhor libera essa alegria em nós, ao ponto de ele chegar num momento que parece um momento de velório, de luto, e ele pergunta: por que que vocês estão assim, rapaz? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? A sorte de vocês foi restaurada lá na cruz. Lá eu levei a maldição, eu condenei todo o pecado que era contra vocês. O véu foi rasgado, nós podemos ter acesso ao Deus Todo-Poderoso em qualquer hora, em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Pronto, é hora de ficar como os que sonham. Sabe o que é isso? É dizer assim: eu não acredito. Eu não acredito, eu acho que eu estou sonhando. Eu não acredito que eu posso chegar aqui nessa live e falar que eu sou um homem abençoado por Deus, amado por Deus, santificado, justificado, aceito. Eu acho que eu estou sonhando, eu estou delirando, gente. Tem gente que fala: você está delirando. Aquele cara está delirando. O que foi que ele disse? Ele disse que ele é santificado por Deus, mas nós conhecemos ele, cara. Eu nem sei porque que ele se batizou nas águas. Ele é um pecador. Ele é falho, cara. Ele não podia ter feito isso. Eu sou muito mais sincero do que ele. Não é porque ele está delirando, cara. Ele não está sonhando, ele está delirando. Olha o que ele disse aqui, olha o que ele falou na live. O que ele falou? Ele falou que ele é santo por causa de Jesus. Que ele é bom por causa de Jesus. Que ele é filho amado de Deus, que ele pode falar com Deus na hora que ele quiser. Meu irmão, se nem as grandes autoridades em divindades falam com Deus toda hora, como é que você pode falar com Deus? Você é só um pecador, como a gente. Aliás, até mais do que a gente, porque nós pelo menos somos sinceros. Nós não vamos tomar ceia, não vamos nos batizar, não vamos congregar, não vamos orar, não vamos ler a Bíblia, porque nós temos medo, sabe? Nós temos ainda vergonha, nós não conseguimos se apresentar a Deus, nós não nos sentimos aprovados, não temos uma consciência que nos aprova. E que consciência nós temos? Qual? Nós temos uma consciência que nos acusa dia e noite que somos pecadores, que somos pecadores, que somos pecadores. Não, irmão, isso não é o Evangelho, isso não é a Escritura, isso não tem nada a ver com a boa nova de Cristo. Na boa nova de Cristo você é santificado, você é purificado, você é perdoado, você é restaurado. E você diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de risos, risos, risos. Os nossos lábios de júbilos, 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 júbilos. Irmãos, quando você começa a ter um entendimento disso, é capaz de você até falar em outras línguas. É capaz de você ser batizado no Espírito com evidência de línguas estranhas. Aleluia! Aleluia! É até bom, se você não quer isso, se você raciocina muito, se é muito lógico, não procura isso, porque quem procura fogo de Deus vai se queimar. Vai se queimar, e depois que ele te pega, o difícil é te pegar. Depois que te pega, nunca mais ele sai de você, nunca mais você vai parar. Vai passar a vida inteira lá, ali cheio do Espírito. Parece que pegou um choque, foi eletrocutado pelo Espírito. E alguns vão olhar para você e vão dizer: olha, ficou doido. Lembra dele? Um rapaz racional, lógico. 4 mais 4 para ele era 8. Somava direitinho. E agora? Vai lá perguntar para ele quanto é 4 mais 4. Ele vai dizer que é 44. Ele vai dizer que é tudo. 4 mais 4, ele vai dizer que é 9. E você vai dizer: como assim? Como assim? O cara pirou o cabeção. Foi ouvir o cara lá que fala do Espírito Santo, pronto. O Espírito Santo pegou ele na imersão. Pegou ele. Meu irmão, se você souber o que é isso. Se você souber o que é essa alegria. Quando a gente conhece essa alegria, a gente para de aconselhar os outros, sabe? De maneira assim, aquela maneira de autoajuda. A gente para de ser autoajuda para as pessoas que estão precisando da ajuda do alto. E a gente começa a liberar a glória, a unção do Senhor. E dizer: querido, o que é que você tem? Não, é que eu estou triste. Por quê? Desculpa. Porque eu estou triste. Como pessoas me procuram falar isso para mim. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste. O que for? Eu estou muito triste, eu estou muito triste, eu estou muito triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Não, eu já sei, mas eu estou triste. Não, você não entendeu o que eu falei. Você me respondeu inconsciente.
A alegria do Senhor é a nossa força. Não, mas eu sei que é. E tu tá o quê? Eu tô triste. Não, então tu não quer alegria. Eu quero alegria, você quer alegria. Agora mesmo, ó, eu tô nessa live aqui. Isso vai ficar gravado. Você que está assistindo gravado, está assistindo agora. E de repente você diz, eu estava essa semana assistindo alguma coisa assim. Nessa hora, onde você está, onde você estiver, num barzinho, em casa, no quarto, na varanda, no quintal, no elevador, no carro, recebe aí. Reconhece essa alegria que já está em você e que essa live é só para te lembrar que ela já foi liberada para você em Cristo Jesus. Ele liberou essa alegria. E perceba que essa alegria é do Senhor. Não tem nada a ver porque você vai se encontrar com alguém daqui a pouco, porque você está com sua namorada do seu lado, porque você não tem nada a ver com isso. Essa alegria é a alegria que eu falo aqui, é do Senhor. É a alegria do Senhor. É essa alegria do Senhor. Mesmo você que diz, mas eu não tenho religião, eu não tenho religião, os religiosos não se importam comigo, eu não tenho família. Você tem o Senhor, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força, ela te sustenta. Como me sustenta? Como tem me sustentado? Como tem me sustentado na minha vida? Já pensou? Se não fosse essa alegria na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui. Eu não sei como seria meus dias da semana sem essa alegria. Porque as pessoas são inconstantes. As pessoas vai e vem, vem e vai. As pessoas já estão precisando dessa alegria. Eu tenho que anunciar para elas que existe essa alegria. Gente, existe a alegria do Senhor. E ela é a nossa força. Ela é a nossa força. E essa alegria, ela está registrada na Escritura. Quando você tem essa alegria, você também tem a alegria de meditar na Escritura. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será bem sucedido no que realizar. Mas para fazer essa meditação, você precisa ter essa alegria do Senhor. Você precisa ter essa alegria. A alegria das Escrituras. Conhece? Acho que esse é o tema da live de hoje. A alegria das Escrituras. Mas a alegria não é do Senhor? Sim. Mas foi que o Senhor disse aqui que ele estava sendo anunciado na Escritura, nos livros dos profetas. Tem uma versão que fala que até nos Salmos, ele fala assim, ó, tudo tinha que se cumprir o que foi escrito pelos profetas, pelo Moisés, pelos Salmos, tudo se estava falando sobre quem? Sobre Cristo. Sobre Cristo, o Verbo encarnado. Então, a alegria das Escrituras se torna necessária. Quando Jesus estava com os dois no caminho de Emaús, ele compartilhou dessa alegria. E quando a gente recebe, ela dá um sinal que ela está em nós. Como? Qual é o sinal? O sinal é o calor, é o queimar no peito, nas entranhas. Jesus disse assim, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas, fala do Espírito Santo. Você sabe o que é uma água viva, né? Uma água viva queima. Uma água viva queima. Queima. Como é que eu sei que eu não estou nessa unção, nessa vibe? É quando você escuta alguém abrindo as Escrituras e o teológico faz você não sentir nada. Você fica, é só mais uma teoria. É só mais uma teoria teológica, né? Pronto, perdeu a bênção, perdeu a visitação da boa nova chegando, perdeu. Mas quando você sente que o sopro do Espírito está no seu coração de verdade, está aí imanente, inato, quando alguém de fora chega para você, se apresenta para você como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, e ele começa a anunciar, é como uma espada, mais afiada do que uma espada aguda, que penetra nas juntas e medula e é apta para discernir as intenções do coração. Essas são as Escrituras. Que ela esteja fluindo em você, como a espada do Espírito. Esse é o chamado nessa noite. A alegria das Escrituras, gente. Esse é o tema da live. A alegria das Escrituras. E essa Escritura se relativiza entre Antigo e Novo Testamento, né? Ou outra Escritura que alguém tenha. E a Escritura interna está aqui, ó, pulsando, testificando, né? Tem uma passagem aqui em 2 Timóteo. Eu já li, na verdade, né? 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim, ó.
3 não, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Olha o que diz. Ainda tem isso, a escritura que é inspirada por Deus. Por isso, quando eu falo da escritura, eu não estou falando aqui, gente, da minha escritura. Não, eu tenho meus escritos aqui também, inclusive estou escrevendo até um aqui. Eu tenho meus escritos. Mas aqui eu estou falando aqui hoje dessa escritura aqui, que fala de Cristo, que Cristo é a chave hermenêutica. E aí fala que toda a escritura, inclusive o Velho Testamento, está aqui, ó, é inspirada por quem? Inspirada pelo homem? Não, é por Deus. A inspiração é dele. Então, se a inspiração vem dele, o jeito é dele. Aí a Bíblia fala, a Escritura vai falar uma coisa para você, você não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui me lembra o David, porque isso aqui me lembra o pastor tal, porque isso aqui me lembra o político tal. Oh, irmão, perdeu a benção. Não olha para isso, olha para a Escritura. A alegria aqui é a alegria da Escritura. É o tema hoje da live, a alegria da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não dá para estar preparado para a obra realmente. Não dá para fazer uma oração em casa, não dá para fazer uma oração no hospital, não dá para fazer uma oração pelo WhatsApp, não dá para fazer uma oração numa chamada de vídeo, não dá para fazer não dá, meu irmão, não dá. Não dá nem virtual nem presencial. Não, só você botar uma IA lá fazendo lá por você, mas você mesmo, você não vai dar. E só que a Bíblia fala, a Escritura fala que quem é o templo do Espírito Santo somos nós. Não é a IA, com todo respeito à IA. Mas somos nós. A própria IA, se você perguntar lá na IA ou no chat GPT lá, você perguntar quem é o templo do Espírito Santo, eles vão dizer assim, o templo do Espírito Santo são vocês. São vocês, se virem. A responsabilidade é com vocês, o templo são vocês. Não são as máquinas, somos nós. Nós somos os vasos de barro onde o Senhor coloca a excelência da sua glória. Somos nós. Então deixa Deus usar. Que a gente seja tocado pela alegria das Escrituras. Não para andar como os 2 discípulos no caminho de Emaús, sem esperança. Mas que a gente seja como aqueles que o Senhor restaurou. Aqueles que são como os que sonham. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. A nossa alegria começou a transbordar. E essa alegria é Cristo. A sorte de Sião foi restaurada. Nossos lábios se encheram de alegria, de júbilo. Vamos celebrar. Aleluia. E tem uma passagem ainda que muito forte, que fala muito de inspiração da Escritura, gente. Agora tem uma aqui, que essa quem fala, ela foi dita, sabe por quem? Por Pedro. Na carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, vamos ver aqui, vamos ler. Pedro fala uma coisa interessante aqui, ele diz assim, ó, acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Olha aí o que ele está dizendo, não é por si mesmo. Eu estava pregando a Bíblia para alguém, a pessoa fala assim, não, eu creio em Deus do meu jeito. Eu não creio em Deus do seu jeito. Não tente me colonizar, querer que eu acredite em Jesus do seu jeito, que eu acredito do meu jeito. E eu disse assim, qual é o seu jeito? O meu jeito é assim do jeito que eu acho, sabe? Eu não quero ler Bíblia, não. Não quero ler Bíblia. O jeito aqui é do jeito que eu acho. Do jeito que você acha. Mas é o que está dizendo aqui, Pedro fala assim, ó. Acima de tudo, porém, lembrem disto. Ninguém pode explicar por si mesmo, ou seja, ninguém pode interpretar por si mesmo, quer dizer, não é do meu jeito. A exegese, a chave hermenêutica não sou eu, é Cristo. É Cristo que interpreta Moisés, é Cristo que interpreta o Pentateuco, a Torá, é Cristo que interpreta os profetas, os salmos, é Cristo, gente, Cristo. Mas, vamos lá, ele diz, por si mesmo, uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade do homem, mas as pessoas eram guiadas e inspiradas pelo Espírito Santo, que anunciavam a mensagem que vinha da parte de Deus. Está aqui, gente. Está aqui. É a Bíblia. É a palavra. Agora, você pode pegar essa escritura aqui e rasgar ela. Deixa para lá. Rasga isso aí. Viva mesmo, sei lá. Vamos ver
os Vedas, o Alcorão, né, com todo o respeito que eu tenho, outras escrituras. Outros falam assim, não, a minha escritura é a escritura do meu coração. É certo. Eu também tenho a do meu coração, eu creio nela, está na Bíblia. Porém, se a escritura do meu coração, se ela realmente, Cristo é a chave hermenêutica dela, se Cristo é o fundamento dessa escritura, então eu entendo que ele me chama para ser uma pessoa mais, um espaço de amor aberto, acolhedor, inclusivo, que inclui e não que exclui. E eu ouço de tudo e vou reter o bem das coisas. Eu vou ver o que me qualifica, o que o Senhor está querendo me ensinar sobre isso. Por que eu estou ouvindo isso? Por que o Senhor está permitindo que os meus ouvidos ouçam isso? Porque eu não quero ser, gente, como aqueles. Eu não quero que naquele dia o Senhor diga para mim, você com os ouvidos ouviu, mas não entendeu. Com os olhos viu, mas não percebeu. Não quero isso. Eu quero ouvir e reter o melhor. Eu quero ver com os olhos do coração, com os olhos do entendimento, a luz do Evangelho que resplandece na minha vida. E se para esses homens do passado eles tinham as escrituras antigas como escritura sagrada, nós hoje estamos lendo isso aqui. A carta em nome desses homens, talvez escrita por discípulos deles, eu não sei. Mas são escritos referenciados, referentes a eles, a pessoa deles, a história do legado que eles deixaram, como quem eles foram, como a maneira de vida que eles viveram e deixaram essa herança, esse legado de fé. E todos eles têm algo em comum, eles estão sempre nos convidando, nos motivando a não abandonar a nossa fé. E a conhecer uma alegria que está acima de todas essas banalidades, ilusões que nós chamamos, inclusive na noite de sábado como essa. E essa alegria é a alegria do Senhor, que hoje eu vou chamar de a alegria das Escrituras. Que Deus te abençoe com essa mensagem hoje, escriturística e cristocêntrica, porque o Cristo é o centro hoje dessa Escritura. E que essa alegria seja real na sua vida. Não importa se você vai ver um defunto, se vão te chamar para ir tomar café com bolo no velório, não importa se você foi para o velório da nona, não importa. O importante é que você tenha essa alegria. E outra coisa, Jesus quando estava com os discípulos, ele pegou a comida, o pão e partiu o pão. O que isso me mostra? Que essa alegria, a alegria do Senhor, ela não é uma coisa para ficar só com a gente. Ela é algo para a gente compartilhar com os outros. Vamos compartilhar essa alegria. E compartilhar essa alegria não é só ser uma pessoa legal, ficar contando piadas para as pessoas. Eu vou contar piadinha aqui, eu sou humorista. Não, isso não é alegria. Não é para você ser um contador de comédias. Ainda que as comédias tenham a sua razão de ser. Mas aqui eu não estou falando aqui de comédia, gente. Não é de comédia, não é de humorismo, não é teatro. Mas é a alegria transcendente, cristocêntrica. É a alegria do Senhor, a alegria que transcende inclusive os nossos medos, os nossos traumas, as nossas decepções, as nossas desilusões, as nossas solidões, as nossas nostalgias, a ansiedade, a depressão, é tudo isso. Sentimento de fracasso, inveja, ciúmes, todas essas coisas, quando a alegria do Senhor incorpora em você, você consegue começar a experimentar uma via de superação, de transcendência. E você vai superando todas essas outras sensações, maneiras de pensar, fortalezas mentais e psicoemocionais que tentam se enraizar, se estabelecer no seu ser, te confrontando a própria palavra da Escritura, não deixando que a luz do Evangelho resplandeça em você. E você fica ali, não só introspectivo, mas fica com a consciência cauterizada. Essa é a palavra. E aí não desfruta do que Jesus disse,
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Que a gente possa meditar nisso. Que Deus te abençoe com essa palavra, com essa Escritura. E o tema hoje é a alegria das Escrituras. Deus te abençoe em Cristo. Graça e paz. Já curte, deixa o like. E se quiser comentar, fica à vontade, compartilhar. Visualizar já é uma bênção. Deus te abençoe você que está visualizando. Mas tem aqueles que dão um passo a mais. Fica à vontade para curtir ou para comentar. Se você sente essa palavra, uma palavra de que vai abençoar outras pessoas, compartilha desse pão com mais alguém. Que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. A alegria das Escrituras. Tá? O mensageiro é só um mensageiro. Mas a mensagem é poderosa. Ela não é em meu nome. É no nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Graça e paz.